Georgina, fica em paz, fica em paz. Se fosse do interesse de Deus que nós dessemos conta da vida dos outros, mesmo sendo das pessoas que a gente ama, nós então seríamos chamados ao juízo por conta da vida, das escolhas dos outros, né? Então a nossa parte é testemunhar, quando cabe ensinar, exortar, conduzir, ensinando a palavra, mas quando o outro não se permite, não quer, faz escolhas diferentes daquelas ensinadas pela palavra, a gente passa a orar intensamente para que o Espírito Santo continue fazendo um trabalho que é só dele. Então tenha cuidado para não ser uma voz inconveniente, para não ser alguém inconveniente, no sentido de entrar nas particularidades do outro, invadir a privacidade do outro e o direito de o outro fazer diferente daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos, daquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Então, seja muito cautelosa em insistir em determinadas demandas, porque a gente pode extrapolar o nosso lugar de testemunhas de Jesus e passamos a ser inconvenientes, né? E desrespeitando o espaço do outro. Então, ora, abençoa, dá o seu testemunho, faz silêncio, continua sendo uma bênção, continua sendo amorosa, gentil, porque um dia eles podem olhar de um lado para o outro e dizer assim: quem é a pessoa que mais parecia com Jesus em nosso meio? Era minha tia, era minha mãe, era minha irmã. Quem era? Era ela. Puxa, ela falou tanto, mas mais do que falar, ela vivia de uma maneira tão linda, ela vivia de uma maneira tão sensata, tão justa, tão bondosa, tão misericordiosa, que eu lembro mais de como ela vivia do que exatamente do que ela falava, porque a vida dela era uma pregação. Então, é assim, a gente fica muito triste, sim, muito triste. E assim, nós somos humanos e vamos aqui reconhecer, às vezes dá até um pouquinho de raiva, né? Puxa vida, sabe, não faz? Como assim? Ai, dá aquele sentimento assim de, ai, se eu pudesse eu ia lá. Mas veja, se fosse do interesse de Deus que as coisas fossem assim neste momento, ele mesmo enviaria um raio do céu e pá! Fulminaria ali os pecadores. Aí não sobrava para ninguém, porque eu e você estamos aqui por causa das misericórdias do Senhor e a misericórdia que está disponível para todos, né? Aí teve alguém que falou da ansiedade pelo tempo do fim. Sabe, eu fiz uma série que está aqui no canal no ano passado, se não me engano. Eu acho que foi no ano passado. Eu fiz uma série só sobre o Apocalipse. Ou foi no começo desse ano, enfim, está aqui no canal. Fiz uma série inteirinha só sobre o Apocalipse. E sabe o que eu extraí do Apocalipse? Todas as promessas que Deus faz aos servos. Todas as promessas que Deus faz aos seus filhos. O Apocalipse, ele é um livro de bênção para os filhos de Deus. Pode ler, leia o Apocalipse. Pode ser que você não entenda nada, quem é a besta, quem é a besta que surge do mar. Pode ser que você não entenda nada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Pode ser, mas eu te convido para estudar a Bíblia Sagrada no site biblia.com.br. Tem cursos especialmente sobre o Apocalipse. Fácil e é grátis, tá bem? Mas veja, tome o livro do Apocalipse e se atenha a encontrar as promessas. Quando você ver quanta promessa o Senhor tem reservado para nós, para o tempo do fim, você vai ficar escandalizada com o cuidado de Deus. Então, o que eu posso dizer a você a respeito da ansiedade? Ansiedade é medo, insegurança, incerteza. Quem conhece a Deus não tem esse tipo de incerteza, de aflição, de angústia, porque está centrado no que Deus é, em quem Ele é e na sua palavra a respeito do que Ele fará por nós. Mas da lei de guerra, fome, o que seja, perseguições,
Vamos focar nas promessas. Vamos ficar atentos às promessas. Se nós ficarmos atentos a toda desgraça, se os nossos olhos ficarem concentrados em todo o mal, em toda a perversidade, em todas as catástrofes, se nós ficarmos focados sem darmos atenção especial ao que o Senhor prometeu para os que nele confiam, queridos, prestar atenção no que Deus promete, no que Cristo Jesus conferiu a nós, deixar de considerar o cuidado de Deus, vai realmente nos colocar em lugar de desesperados e não de esperançosos. Entende? Então, eu digo para você hoje, sem medo de errar, que a nossa grande necessidade é que nós estejamos focados nas promessas. Darleide, fala sobre a missão de criar, de cuidar do pai idoso sendo divorciada de 52 anos, por favor. Oi, Lusa. A palavra de Deus diz assim: honrará teu pai e a tua mãe. Se o teu pai está sob os teus cuidados, se o meu pai está sob os meus cuidados, ou a minha mãe, ainda que isso signifique alguns prejuízos importantes, alguns prejuízos, né? Você sozinha, um divórcio, não sei se tem filhos, então você fica presa a uma circunstância de cuidados permanentes ao seu pai. Mas vamos pensar, tem uma outra maneira de a gente lidar com isso que seja plausível para os nossos valores morais, para a nossa fé? Tem algo? O que você vai fazer com seu pai? O que você vai fazer com a sua culpa se fizer diferente e porventura disser eu não me submeto a isso, eu não quero cuidar do meu pai? Como você vai se sentir? O que você vai dizer de você mesma? Tem alguma outra maneira? Tem pessoas que podem te ajudar? Não tem ninguém, não tem um outro parente, não tem um irmão, não tem ninguém. Muitas vezes há a necessidade, e é real essa necessidade, de você pedir que outras pessoas levem com você essa missão. Ela não precisa ser exclusivamente sua, solitariamente sua, melhor dizendo. Quem te ajuda? Como você tem um tempo para você descansar, para você relaxar, para você viver um pouco assim, um suspiro de dizer hoje eu preciso descansar, porque é exaustivo, não é? É muito cansativo. Quem pode te ajudar? Tem aquilo que a gente chama de rede de apoio, ou não tem? Mas olha, a palavra de Deus diz que o Senhor não nos permite nenhuma carga, nenhuma dificuldade que Ele antes não tenha providenciado forças para a gente administrar. Então, minha amiga, Deus está vendo, Deus está contigo. Você há de receber o galardão, porque honrar pai e mãe é o único mandamento entre os 10 mandamentos que Deus nos deu, é o único com promessa. Se é o único com promessa, é porque esse mandamento é muito sério. Honrar pai e mãe é mais do que amar, sabia? É mais do que amar, nesse sentido humano do amor. Honrar é ter uma consciência de quem ele é, de quem esse pai é, essa mãe é, em termos de função na vida, de lugar na vida. É um respeito que passa da própria vida, sabe assim? Passa pela própria vida. Me gerou. É meu pai. É minha mãe. Eu sei que isso aqui se desdobra por muitos casos de mães narcisistas, de pais violentos, de pais agressivos. Por isso que eu digo que não é nem uma questão de amar, tem mais a ver com honrar. Ainda que considerando essas questões mais dolorosas, e a gente pode falar disso num outro momento, mas cabe aqui só lembrar especialmente da questão da honra, do respeito, né? Que mais?
Cuidarei até o fim do meu pai. Você deve ser filha de um pai que não foi um pai nota 10 no passado, né, meu amor? Olha aí você. Mas que bom que você perdoou pelo passado. Por isso que eu tive o cuidado de dizer que há situações em que não é nem uma questão especificamente de amor, né? Eu disse isso e estou repetindo, mas uma questão de honra, porque Deus colocou uma promessa nesse mandamento e a gente deve dar atenção a isso. E você há de ser recompensada pelo próprio Deus. Há galardão na sua bondade, na sua generosidade com alguém que não foi um pai exemplar. Que Deus abençoe você. É normal se sentir estranho no processo de cura da dependência emocional? É um processo de desmame. Quando nós temos alguma espécie de vício, vamos falar, por exemplo, do vício no açúcar, experimenta deixar de comer alimentos açucarados. Você pode em algum momento ter uma crise de abstinência. Ou pergunta quem fuma, pergunta quem bebe, pergunta, eles sabem dizer a respeito de crise de abstinência também. Algum hábito na vida. Nem que seja, não precisa nem ser algo assim de droga, mas algum hábito, alguma constância, algo que assim você faz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando você não faz assim, mas você sente tá faltando alguma coisa e aquilo te deixa ansiosa, o que seja. Mas dependência emocional tem a ver também com algo que é viciante numa relação. Então, essa angústia, esse mal-estar, esses sentimentos, né, de insegurança, de vulnerabilidade, isso faz parte. Mas aí o que que você faz? Você prossegue, você não retoma ao que foi antes, não volta atrás, você prossegue, continua investindo na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, continua investindo no seu bem-estar, na sua relação com Deus, na sua relação saudável com você mesma. Continua, isso vai passar. Tá bem? Isso vai passar, continua. Depois de uma crise de abstinência, quem enfrenta essa crise adequadamente passa e então entra no novo patamar de sobriedade, de bem-estar, de maturidade. Tá bem? A Valéria tá mandando um abraço para a Alessandra, eu também mando então.